Gente, nessas próximas questões aqui, eu vou usar mais a regra de 3 só para mostrar rapidão para vocês. Então aqui eu quero mostrar para vocês uma relação também que a gente já fez, mas é interessante mostrar novamente. Números de moléculas versus mol. Quantas moléculas de H2O há em 4 mol desse elemento? Ou seja, como é que eu vou saber disso daqui? Pela relação de 1 mol. 1 mol com a quantidade de moléculas do número de Avogadro. Por eu saber isso daqui, eu posso formar a minha regra de 3 desse jeito. Ó. 1 mol de água vai ser equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Quantos de moléculas? Não sei, então coloco aqui debaixo da molécula. Não são 4 mols? Coloco o mol de água aqui debaixo do mol. Faço a minha multiplicação em x e aí eu vou ter o meu resultado. X igual a 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Nesse caso aqui eu tenho 24 vezes 10 a 23 e eu represento esse 24 como 2,4 vezes 10 a 24. Essa seria a quantidade de moléculas que eu tenho em 4 mols desse elemento. Relacionamento aqui entre gramas e número de moléculas. Quantas moléculas de H2O há em 24 gramas desse elemento? Aqui você vai precisar saber o seguinte, que em 1 mol de H2O, pelas nossas contas, a gente sabe que equivale a 18 gramas de água, né? 18 gramas por cada mol, porque o O é 16 e o H é 1, então 16 mais 1 mais 1, 18 gramas. Só que em cada mol você tem 16 gramas. Então, em 16 gramas, eu tenho 1 mol da água. 54 gramas eu tenho quantos mols de água? Faço meu x. E aí, no meu cálculo, eu vou ter 18 gramas vezes x igual a 1 mol vezes 54 gramas dessa substância. O 18 gramas, ele não pode ficar aqui. X vai ficar sozinho. E aí você vai ter 1 mol vezes 54 gramas dividido por 18 gramas. Gente, uma coisa interessante é que você pode trabalhar as unidades justamente para garantir que a última unidade que você vai ter depois do cálculo é a unidade correta. Nesse caso, você tem grama aqui em cima e grama aqui embaixo em uma multiplicação. Nesse caso aqui eu posso cortar como se fosse números, né? Um número igual que está multiplicando. E aí você vai ter que a unidade final vai ser em mol, que é justamente a unidade que você quer, tá? Então você vai ter a unidade final sendo mol, e aí você vai ter 54 dividido por 18. Aqui, gente, você vai ter 3, justamente porque 3 vezes 18 vai dar 54 em cima. Finalizei aqui a minha questão? Provavelmente não. Porque nessa conta ele quer saber quantas moléculas. E aqui no caso eu só descobri quantos mols. Eu tenho 3 mols de H2O. Sendo assim, eu não respondi a questão. Eu preciso fazer uma nova regra de 3 para poder responder essa questão. Assim eu vou ter o seguinte, que em 1 mol de qualquer substância eu tenho o equivalente de 6 vezes 10 a 23. Partículas. Eu tenho, na verdade, 3 mols dessa substância aí, que é a água. Eu vou ter quantas partículas? Eu vou ter quantas moléculas dessa água? Então, eu vou ter que multiplicar em x. Sendo assim, eu tenho 1 vezes x o x. E aí, eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Não mexo nesse 10 a 23. Eu tenho 3 vezes 6, que dá 18, vezes 10 a 23... que é a mesma coisa de eu representar 1,8 vezes 10 a 24. Vírgula foi para frente se cresce. Então aqui eu vou ter 1,8 vezes 10 a 23 moléculas de H2O.